Muito bem. Vamos lá nós então. Boa noite ali quem já está. Vamos aqui se ajeitando aqui. Olá. Paz e graça. Boa noite. Hoje eu estou aqui na parte superior da nossa casa, no quarto, fazendo uma live do nosso encontro no Caminho com a Graça. Hoje fazendo só nós, eu e vocês. O pessoal não pôde estar conosco nos seus compromissos, né, de sexta-feira, mas vamos abordar um assunto aqui que as pessoas têm medo, né? Medo de falar, medo de ouvir, medo de chegar, medo de partir, não sabe para onde vão, dúvidas batem em seus coraçõezinhos, né? E ficam muito preocupados e às vezes deixam de viver por causa disso. Ou vivem despreocupados de uma forma muito forte que tanto faz. É só esse momento mesmo. Não existe uma outra possibilidade. E essas possibilidades que são dadas agora têm que se aproveitar. E o aproveitar para alguns talvez seja diferente para outros. E o preocupar-se para uns deve ser despreocupante para outros. Então cada um talvez tenha uma metodologia de pensamento e uma filosofia de vida. E nós aqui na minha vida, na maneira que eu trato o Evangelho, que eu falo do Evangelho segundo Cristo, eu não trago cabrestos, não prego ética e moral, não coloco regrinhas e caixinhas que as pessoas têm que passar por certas coisinhas para depois atingir e chegar em uma porta e estar ali para ele entrar, ter o acesso. Ou que ele deve pagar, que ele deve fazer voto, ou que se ele não estiver frequentando o ambiente todos os dias que há encontros, ele vai perder a salvação em Cristo. Estou falando do Evangelho segundo Cristo. E muitas vezes, por falsas interpretações, falsos profetas, falsos ensinadores que deturperam a palavra do Evangelho, deixam as pessoas preocupadas, com o coraçãozinho apreensivo, de tal forma que angustiados vivem e deixam de viver a vida. Deixam de ter relacionamento com outras pessoas. Deixam de ter a amizade da própria casa com os seus, depois de ter encontrado, segundo o entendimento, um lugar que era para ser chamado casa de oração. Para ali haver os encontros de amor, de refrigério para a alma, de pacificar o seu coração e ser uma novidade de vida para as outras pessoas, principalmente para ele, que agora experimentou essa graça que chegou e inundou o seu ser, que era para ser assim. Mas daí tudo mudou, daí agora ele não participa mais de nada na sociedade, ele não pratica esporte, ele não se relaciona com pessoas que não estão no mesmo ambiente, ele não senta com aquelas pessoas que estão tomando uma cerveja, ele não ouve mais música romântica, gauchesca ou rock, ou seja, qual o gosto, opinião de música que há. Tudo isso agora tornou-se pecado para ele ou para ela. E eu não estou fazendo apologia aqui para as pessoas saírem e fazerem tudo que desejam ou que faziam antes de ser lavado no sangue de Cristo, porque crendo em Cristo, sendo regenerado numa nova criatura, nascendo de novo. Aí coloca-se no seu pensamento que aquelas pessoas deixaram de procurá-lo, deixaram de estar com ele porque agora ele é um ser diferente, é um ser novo. Não, na verdade você que se afastou delas. E aí, com esses medos e com essas angústias, você não tem a certeza ainda da salvação. Porque toda essa acepção de pessoas que nós, homens e mulheres, fizemos com relacionado a outras pessoas, que muitas vezes são ditas para você e você acha que é verdade, que você agora não deve sentar à mesa dos escarnecedores, que estes, até teu pai e tua mãe, que não são da mesma congregação, são escarnecedores porque não estão no mesmo ambiente, porque talvez brincam, contam uma piada, dão risada, aí estão escarnecendo.
tem que saber separar uma coisa da outra. A escarnecedora é quem escarnece o Evangelho. Quem escarnece a mensagem de Cristo. Quem zomba da mensagem de salvação em Cristo. Quem escarnece é aquele que fala abobrinha e diz que está escrito. Ou aquele que diz que está escrito e porque está escrito deve cumprir, mesmo que seja lá no tempo das cavernas da antiga aliança. Não, está escrito, tem que cumprir. Então esses são os escarnecedores. Agora, quem nasce em Cristo e aprende essa novidade de vida no Evangelho segundo Cristo, na simplicidade e no amor, ele entra e sai em qualquer ambiente, se relaciona com qualquer tipo de pessoa e ele não se deixa contaminar por aquilo que poderia alguém dizer que está sendo contaminado. Mas ele coloca a referência da vida dele na dos outros, de uma forma não imposta, de uma forma tranquila, que alguém veja em você aquela fragrância, aquele amor do Evangelho que você entendeu, naquele ambiente que você está frequentando, de uma forma que agora você diz, mas que legal, eu nunca tinha experimentado isso, eu nunca tinha participado disto. Aí de repente você ouviu, aí você ficou alegre, você chorou, você extravasou, você pulou, você se alegrou, mas daí você sai daquela porta para fora, a tua vida de alegria, que talvez dentro tenha, aquele abraço que você dá lá dentro, lá fora não continua, aqueles medos voltam e você não sabe, você não tem mais o discernimento. O discernimento espiritual da tua vida é em todos os lugares que você está. E você está dentro da casa do Pai, você está na casa, você está na rua, você está em todos os lugares que você está frequentando, de uma forma dissoluta, tranquila e saudável, como qualquer outra pessoa na face da terra. Somente confiante que você agora é uma nova criatura e Cristo está em você, você está em Cristo e a salvação chegou na tua casa. Isso é um entendimento, isso é um propósito teu com aquele que te chama pelo nome e que te conhece desde o ventre da tua mãe. Então isso é confiança, isso é entendimento, isso é graça. Mas daí eu coloquei ali um tema para chamar a atenção de vocês, nossa atenção, o fim dos tempos. As pessoas que frequentam, que estão em alguns ambientes, ou que estão aí na rua, ou que estão escutando, ou estão vendo na televisão, na mídia, ou que participam de encontros, ou que vão em algum movimento que fala que ela tem um profeta, e que essa mensagem é dita, ei, está chegando o fim dos tempos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Isso chegou de tal forma na tua vida, em todos os lugares, e você pode voltar a fita. Você pode voltar a 20, 30, 40, se você pode voltar esse tempo que hoje que você tenha 20 anos. Você pode voltar 100 anos atrás e buscar nos livros de história. Você pode voltar 50 anos atrás e vai estar lá registrado fatos que estão acontecendo hoje. Você pode voltar lá na Primeira Guerra Mundial, em 1918, fatos que acontecem hoje. Antes, lá também, no tempo da Revolução, da mudança de comportamento nas revoluções, a Revolução Francesa, aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, todas essas guerras que aconteceram, tudo isso para aquelas pessoas era o fim dos tempos. As epidemias que mataram milhares de pessoas na Europa, a peste negra, isso era o fim dos tempos. Os terremotos que sempre abalou e sempre tiveram vulcões adormecidos, que daí com um pouco ali eclode e dá erupção da lava e treme a terra, desde o tempo de Pompeia era o fim dos tempos. Então essa história, ela se repete. O tempo da Inquisição na Idade Média era o fim dos tempos. Pessoas sendo perseguidas era o fim dos tempos. Os africanos sendo trazidos pelos navios negreiros para colonizar e para trabalhar o serviço braçal no Brasil e na América do Norte era o fim dos tempos para eles também. Então nós observamos que o comportamento da raça humana, desumana que é muitas vezes, na maioria das vezes no tempo da história, do tempo fala e a história está registrada,
E na Bíblia há muito sangue também, de mortes e mortandades e destruição. Lá também estava o fim dos tempos. O fim dos tempos que eu quero dizer para vocês, que você pode procurar na escatologia bíblica em Mateus 24, Mateus 25, a 1 Tessalonicenses e no livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, Lucas 21, Marcos 13. Você vai buscar no livro de Daniel, no livro de Jeremias, no livro de Oséias, você vai buscar profecias falando sobre fatos que aconteceram e que alguns ainda não aconteceram, que estão para acontecer. E eu não vou entrar aqui na questão teológica dos 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, a pré-tribulação, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Não. Eu não vou falar isso para você. Porque isso entra num critério mais de teologia e eu não estou com tempo aqui para fazer um estudo de teologia dessa natureza para você. Esse mistério que está em Apocalipse, na forma figurada que está ali, registrada, eu já falei em alguns encontros que nós já tivemos, da revelação do que significa alguns seres que estão ali registrados de uma maneira figurada e que você tenha a compreensão do raciocínio do que aquilo são, prefigurando pessoas, momentos religiosos, movimentos políticos que aconteceram e há de acontecer na face da Terra. Então, quero que você entenda que os fins dos tempos está na existência de cada um pela sua maneira do seu comportamento. Eu digo para você com a certeza e a convicção que tenho da minha fé. E da minha fé que eu tenho não é para impor a minha fé sobre a tua, que cada um tenha a sua fé para si mesmo. Paulo fala assim aos Romanos, na sua carta. Mas mesmo assim, se eu não entendesse Paulo aos Romanos, isso já está gravado no meu coração. Pelo amor que superabundou em mim por não merecer isso. Mas que eu entendi de uma tal forma, como Zaqueu estava ali, desceu e desceu e recebeu Jesus na sua casa e salvação chegou na sua casa. Como Nicodemos, que não sabia o que era nascer de novo, e nasceu de novo. Nascer de novo não é voltar para a barriga da mãe, mas nascer de novo é matar a sua velha criatura. E não tem nada a ver com morrer e nascer de novo como se fosse um espírito que morre e volta, que daí seria da linha kardecista. Não tem nada a ver com o Leon Hippolyte. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando aqui para que você entenda que você às vezes acha que o fim dos tempos é quando você olha e liga a televisão e está dando um noticiário que houve uma chacina num bairro em Porto Alegre, onde 8 pessoas foram executadas. Esse é o fim dos tempos. Onde você vê um filho maquinando matar o seu pai e a sua mãe para ficar com a herança. Isso é o fim dos tempos. Os fim dos tempos se termina quando o amor acaba. Só que daí eu entendo a mensagem de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Coríntios no capítulo 13, que tudo vai cessar. Todas aquelas profecias que foram ditas, todo aquele reteté que as pessoas fizeram, toda aquela mistura, tudo aquilo que não entendiam e falavam, e outros que interpretavam, entendendo, falando, e aqueles falsos que vieram, os falsos mestres, mas daí a profundeza da parte espiritual, que são os dons, todos eles sendo executados pelas pessoas que em Cristo estando, apresentando os bons frutos na sua essência, tudo cessa, mas o amor permanece. Aí quando eu vejo que algumas pessoas estão se matando, se destruindo, se corrompendo, se vendendo, fazendo negociata, falando uma coisa e fazendo outra, enganando, surrupiando, com malandragem, falsificando documentos, dando 7-1 no seu irmão. Isso é o fim dos tempos. O fim dos tempos é quando a pessoa não entende mais a própria existência e por que está vivendo. Aí termina com a sua própria vida nos fim dos tempos nele, engolindo-se a si próprio.
Os fins dos tempos é quando alguém está projetando viver e alguém vem e interrompe a vida do outro do nada. Isso é o fim dos tempos. O fim dos tempos é para aquele que não tem a esperança de uma vida depois em Cristo, e para ele tudo é terreno e se destrói, e se automaticamente destrói outros, e se corrompe a sua natureza física e espiritual, e aniquila-se como ser humano. Isso é o fim dos tempos. Podia fazer paralelos de Daniel 9, Apocalipse 6, Mateus 24, no Lucas 13, Lucas 21 e Marcos 13, aprofundando este estudo, mas eu quero dizer para você que eu não quero trazer uma mensagem teológica. Aprofundando a escatologia de uma forma simples e tranquila no teu coração, para que, se você estando em Cristo, eu quero que você ame e seja amado. Agora, se você não recebe esse amor da maneira que você coloca esse amor, não deixe de amar, porque você ainda não recebe esse amor da mesma proporção que você dá esse amor para as pessoas. Não queira cobrar dos outros aquilo que muitas vezes você acha que dá para os outros. Porque nós somos muito falhos. Nós somos muito falhos. Nós erramos constantemente. Mas que os nossos erros sejam por tentar fazer o bem, por tentar ajudar. Daí nós nos equivocamos, nós erramos, não de forma proposital para machucar, para magoar, para enganar, para ludibriar ou para levar vantagem. Que nossos erros sejam de uma forma que a gente tentou fazer o melhor, mas daí não saiu da forma como nós pensávamos, deu um acidente de percurso. E falhas acontecem, erros acontecem. Nós podemos errar uma grafia de documento, nós podemos errar um horário achando que vai dar e não dá o tempo certo. Nós podemos errar a quantidade de material a ser comprado para fazer e sobra material ou falta material. Nós podemos fazer contabilizar o trecho de um percurso, andar de veículo e botar, encher o tanque e ter que abastecer novamente no caminho, porque não foi suficientemente o tanto que era necessário para chegar ao nosso destino. Nós erramos, porque nós somos humanos. Agora, nós errarmos por sermos humanos e ser desumano no momento que deveríamos ser humano, isso é o fim dos tempos. O fim dos tempos está em mim e você se nós não crermos no amor, na justiça, e se nós não exercitarmos a nossa fé em amor, em reverência à própria pessoa, como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Os fins dos tempos, meus amados amigos e irmãos, está no teu comportamento incrédulo, vingativo, odioso. Isso é o fim dos tempos. Porque a tua natureza de homem ou de mulher, que era para praticar e exercitar a fé, o amor e a justiça com você e com os demais na sociedade, a princípio dentro da tua casa, já não existe mais. Isso é o fim dos tempos. Não queira fazer datas, fazer prognóstico, que nem alguns falaram ali, interpretando Mateus 24, verso 32, quando florescerá a figueira, isso que está marcando que está chegando o tempo. Mas daí você vai mais para frente, no 36, o próprio Jesus, o Mestre, o Filho do Homem, o Verbo encarnado, o Cristo de Deus, diz que nem ele, nem os anjos, nem o homem, e nem criatura nenhuma não sabe, mas somente Deus, o Pai, sabe quando chegará o momento. Este que as pessoas especulam e já fizeram vários prognósticos e todos eles erraram. Criaram figuras apocalípticas, criaram figuras de anjos, criaram figuras de pessoas e colocaram elas em cárcere para que dizendo que elas tinham o segredo guardado com elas. Foi pobres crianças que morreram de pneumonia e uma sobreviveu e morreu sem saber o porquê, que estava presa, vivendo, fechada no manicômio. Isso é muito triste, pela vaidade do homem, pela vaidade dos homens de serem e tratarem as pessoas assim. O fim do tempo deles já foram naquela época, quando trataram outras pessoas assim, para alimentar uma fé que era uma falsa fé em Cristo.
Então isso tudo, esse arquetipo, que essa construção que é realizada nos encontros e nos lugares onde as pessoas dizem que aqui há, que aqui tem, venha para cá, e vende em vassoura, e vende barro, e vende tijolo, e fazem oferta de terra e de água de Israel para ludibriar a mente das pessoas. As pessoas correm para lá, que nem crentões de série que sai de uma fornalha não passada pelo fogo experimentado, que seria o fogo de Deus, né, o que queima, mas uma pirotecnia falsa, medíocre e pequena. Isso é o fim dos tempos. Quando nós vemos pessoas fazendo votos para homens e pessoas se vestindo que nem Flintstone na televisão e fazendo marabalismo, fazendo ilusionismo, sofismo, que mentiras, deturperando a palavra, enganando. Isso é o fim dos tempos. Quando nós vemos e ouvimos milhares de pessoas que não ouvem, não entendem o Evangelho como deveria ser entendido, na simplicidade da pessoa de Cristo, passando ali no mar da Galileia, junto com os pecadores, junto com os pescadores, junto com as mulheres adúlteras e prostitutas, junto com o mendigo, aquele que estava leproso. Este é o Jesus de Nazaré. Agora vem uns homens aí, cheios de ouro, de prata, dentro de uns palácios, com carros importados, cheios de segurança à sua volta, dizendo que são enviados de Deus. Isso que é o fim dos tempos. Então, quanto essas mandingas, quanto esse paganismo que muitas pessoas seguem e acham que isso é fé, isso é o fim dos tempos. A sua existência como pessoa, a nossa existência como ser humano, quando nós deixamos o humano de lado e nos tornamos desumanos. Eu me torno mais humano quando me aproximo de Cristo, da essência do seu amor, da pureza do seu Evangelho. Quando eu entendo isto nele, eu estando nessa videira verdadeira, eu compreendo que viver e amar é muito bom. E o fim do tempo para mim não há. Porque é aquilo que eu falava antes, da convicção que tenho, e que muitos têm e possuem e que devem ter, é que hoje eu estando com Cristo, hoje eu estou, e se amanhã não amanhecer, eu estarei com Ele. Isso é convicção, isso é fé. Agora poderei dizer assim, mas será que sou tão... Não sou santo não, sou um homem cheio de pecado, um homem miserável, cheio de defeitos e falhas como qualquer outra pessoa. Mas entendi o Evangelho na simplicidade do amor em Cristo. Isso para mim foi tranquilo, como para algumas pessoas estão sendo. Então, meus amados, eu não estou dizendo para você sair do teu lugar onde você está, das tuas reuniões que tu participa, mas quero que você entenda onde você está indo, quem você está ouvindo e aonde você está fazendo a sua peregrinação. Onde é que está a tua fé? Onde é que está teu vínculo de paz e amor com o próximo? Aonde está teu relacionamento com Deus se você não se relaciona com as pessoas da tua casa, da tua família, porque agora você está um crentão fanático? Misericórdia. Entenda isso dentro de uma simplicidade. E isso aqui é somente uma maneira de cooperar contigo na sociedade onde nós vivemos, que é o mundo. E outra coisa, complementando, que aí fizeram a contabilidade que era das 70 semanas, passando que da figueira florescida, que seria a volta do povo de Israel e da formação do Estado de Israel, que é reconhecido pela ONU, em 1948, daí somaram 70 anos, daria agora em 2018. Teve alguém que falou, eu sei até a data, até o dia que Jesus vai voltar. Eles somam, façam matemática, senão você vai fazer conta matemática, 1948 mais 70 vai dar 2018. E as pessoas ouvindo uma pessoa assim falar no púlpito. Isso é o fim dos tempos. Pessoas com suas vaidades, arrogâncias, querendo saber mais do que o enviado, o Messias, que disse que nem ele
mesmo que naquele momento ele dissesse, que alguns interpretam que ele falava como homem, verbo encarnado, que Deus sabia na sua essência, mas ele não sabia porque ele era homem naquele momento, homem-deus, Deus terreno. Mesmo assim, se você interpreta dessa maneira, você não é Cristo na Terra também. Nós não somos o verbo encarnado. Nós estamos na videira quem está em Cristo. E pela mente de Cristo nós temos o raciocínio e a fé, a certeza e a esperança de que hoje, se vier, tu está com Ele. E se você partir amanhã, você vai estar com Ele. Agora, enquanto isto, viva, ame, se liberte dos pesos da ignorância, quebre essas cadeias que Jesus já quebrou, não deixe colocar canga sobre você, não deixe de ser manipulado, ludibriado, enganado, engodado, para tirar aquilo que é seu. O teu suor do teu trabalho, que seria teu ganho para sustentar a tua casa, a tua família e pagar as tuas contas. E aí você fica preocupado em relação àquilo que querem fazer. Paredes de concreto, colunas altíssimas. E aí podemos alimentar uma família carente, ajudar o necessitado, ter um orfanato, ter um asilo, uma casa de passagem. A Igreja de Cristo tem que sair para fora das paredes. A Igreja de Cristo é a que caminha viva, é uma célula viva na face da terra. Somos nós todos, eu e você em Cristo. Agora, fora disto, quem não faz isto e dizendo que é cristão, ele está já no fim dos tempos. Porque ele já está cumprindo com o fim dos tempos na sua existência, como pessoa, dizendo que é cristão, mas não pratica o amor de Cristo. Por hoje era isto. Bom final de semana a todos. Deus abençoe vossos projetos, o vosso trabalho, a vossa família, a vossa casa. E vivam e se desprendam. E tenham alegria e paz. E eu vou ler o versículo, somente para complementar aqui. Eu estava aqui com o texto. Aprendei, pois, essa parábola da figueira é quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. 32, 36 e 38. Você pode ler todo Mateus 24 aí, mas não crie confusõezinhas na tua cabeça. Certo? Pratique a fé, o amor e a justiça. Nasça de novo, se você ainda não nasceu. Produza bons frutos. Se você está em Cristo, você vai produzir bons frutos na tua caminhada, porque você está enxertado nessa videira verdadeira. Não se preocupe com essas teologias que colocaram para trazer algumas angústias em alguns corações. A certeza de alguém em fé, a fé é algo que cobre a dúvida. Então quem tem dúvida não tem fé. Quem tem fé não tem dúvida. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Compreenda assim. Tá? Porque tudo isso não existindo, isso é o fim dos tempos. Para qualquer pessoa, para qualquer família, para qualquer ambiente. E não fica esperando aí um Deus terrível, um Deus mágico. Isso não existe. O eu sou, ele é o Espírito, que é alimentado dentro do teu coração, por intermédio da voz que veio ressoando pelos tempos e épocas e séculos, que é o verbo amar. A palavra expressada no amor
na pessoa de Cristo Jesus, o Filho do Homem. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Um beijo no coração de todos. Até